E aí, meu time, tudo bem com vocês? Professor Thiago Oliveira aqui, e neste vídeo eu separei algumas questões de estatística da banca Fundatec. Pessoal, sem muita enrolação, vamos para essa questãozinha aqui. Essa questão foi tirada do concurso da UFRGS para o cargo de estatístico. Então, a questão de número 28 diz o seguinte: em uma determinada empresa, 40% dos funcionários são do setor de tecnologia. Sabe-se que 70% dos funcionários do setor de tecnologia têm curso superior, enquanto apenas 30% dos funcionários dos demais setores têm curso superior. Um funcionário é escolhido aleatoriamente e sabe-se que ele tem curso superior. Qual a probabilidade aproximada de que ele seja do setor de tecnologia? Bom, é um balaio de gato, a verdade é essa. Aqui vocês têm duas maneiras para resolver essa questão. Tem a maneira mais prática, a qual vou indicar para vocês, ou então podemos resolver essa questão através de fórmula. Eu vou ser sincero com vocês, a fórmula, para quem não tem experiência, atrapalha mais do que ajuda. Então eu sugiro vocês a montar um esqueminha, montar um diagrama com relação a essas situações. Observe o seguinte, que ele falou que 40% dos funcionários são do setor de tecnologia. Então, ó, nós temos setor de tecnologia, nós temos 40%. Bom, se 40% é do setor de tecnologia, logo 60% não é do setor de tecnologia. Por que que eu sei que aqui é 60%? Bom, lembra, a probabilidade tem que ser sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, igual a 100%. Então, somando todas as probabilidades, tem que dar 100%. 40 mais 60 é igual a 100. Por isso que eu tenho certeza que aqui é 60%. Depois ele traz mais uma informação, ó. Sabe-se que 70% dos funcionários do setor de tecnologia têm curso superior. Opa, então vamos montar mais um esquema aqui, ó. Então, o curso superior representa 70%. Logo, no setor de tecnologia, temos 30% que não tem curso superior. Por que que eu sei que é 30%? Mais uma vez, 70 mais 30 é igual a 100. Perfeito. Aí ele traz mais uma outra informação aqui, ó. Enquanto apenas 30% dos funcionários dos demais setores têm curso superior. Então, ó, dos demais setores, apenas 30% têm curso superior. Mais uma vez, se 30% tem curso superior, logo 70% não tem curso superior. 30 mais 70 é igual a 100. 70 mais 30 é igual a 100. 40 mais 60 é igual a 100. Tudo bem? Perfeito. Depois ele finaliza aqui e aí ele faz a pergunta. O funcionário é escolhido aleatoriamente e sabe-se que ele tem curso superior. Opa, então nós já temos uma condição aqui, ó. Nós sabemos que ele, ó, a nossa condição, sabemos que ele tem curso superior. Então, se ele tem curso superior, sabe essa informação aqui, que não tem curso superior? Porque a gente não é irrelevante, porque ele já falou aqui, ó, ele foi bem direto. Cadê, ó? Sabe-se que ele tem curso superior. Então, se sabemos que ele tem curso superior, isso aqui pode ser descartado. Tudo bem? Aí ele quer saber o seguinte: qual a probabilidade aproximada de que ele seja do setor de tecnologia? Então é do setor de tecnologia. Se vocês forem utilizar a fórmula, a qual de fato eu não recomendo, mas se você quiser utilizar a fórmula, você vai fazer o seguinte: você vai utilizar essa condicional. Qual que é a probabilidade de ser de tecnologia, sabendo-se que tem curso superior, que multiplica, então, a probabilidade de ser do curso superior, dividido pelo total. Lembra? A probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o total. Então, qual que é o total? O total possa ser que seja essa ou essa aqui. Lembra? Na estatística, na matemática, no raciocínio lógico, o ou nós vamos sempre somar. Então, nós vamos trazer essa probabilidade aqui de novo, aqui para baixo. Então, a probabilidade de ser de tecnologia, dado que tem curso superior, que multiplica a probabilidade de ser superior, ou possa ser que ele não seja de tecnologia, mas tem curso superior, que multiplica então a probabilidade de ser superior. Nós costumamos referir que o teorema de Bayes, isso aqui é um teorema de Bayes, é uma probabilidade voltando, porque você meio que vai voltando. Aqui você volta para a condição. Bom, olha só que interessante, usando a fórmula e utilizando o diagrama.
o caminho vai ser o mesmo. Por isso que eu falei para vocês que a fórmula não vai ser tão interessante. Como assim o caminho vai ser o mesmo? Bom, antes de sair fazendo a fórmula, a gente vai simplificar. Por quê? Esse zero eu vou cortar com esse zero. Vou só trocar a cor, tá? Esse zero aqui, esse zero eu vou cortar com esse zero. Então não é mais 70, que vai ser 7. Aqui não é mais 30, que é 3. Esse zero eu corto com esse zero, aqui não é mais 4. Aqui não é mais 40, agora aqui é 4. Aqui não é mais 60, agora aqui é 6. Inclusive, eu posso até simplificar um pouco mais, porque 4 dá para ser dividido por 2 e 6 também dá para ser dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Perfeito. Então, ele quer isso aqui, não é? Ó, ele quer ter curso superior sendo do setor de tecnologia. Então, eu vou trazer isso aqui para cá. Ó. 2 vezes 7. 2 vezes 7 é igual a 2 vezes 7. Eita, deu um bug. Calma. 2 vezes 7 dá 14. Agora sim. E essa mesma probabilidade é que eu fui olhar a notificação, tá vendo? Quando vocês forem estudar, pessoal, a gente sempre recomenda que vocês não se distraiam. Tá, ó, só de fato de eu ter olhado aqui o relógio, eu perdi totalmente o fio da meada. Então, isso vale para vocês também. Tem que ter foco. Se não tiver foco, não adianta eu querer estar gravando aula aqui, sabendo o que está acontecendo lá fora. Não, ó, isso foi um erro do professor. Se eu estou aqui com vocês estudando, meu foco, minha atenção tem que ser totalmente para você. Assim como você que está aí do seu lado, se você está aí sentado na frente do computador, do celular, do tablet, o que seja, seu foco tem que estar em aprender. Não adianta você estar querendo aprender com uma série ligada. Não adianta você querer estar estudando aqui com uma música de fundo, dependendo da música só vai te atrapalhar. Não, você tem que ter foco, tá? Então vamos focar no que realmente importa, que é aprender essas continhas aqui de estatística. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, esse aqui eu vou trazer aqui para baixo. Então, nós temos 14. Mas, agora a probabilidade dessa condicional aqui, que é 3, que multiplica 3. Ó. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, vai ser igual a 9. Bom, então ficamos com 14 dividido. 14 mais 9 é igual a 23. Bom, agora vamos saber quanto que dá 14 dividido por 23. 14 dividido por 23 não dá para dividir. Coloca um zero, uma vírgula e um zero aqui. Se aqui fosse 25, ó, teria 25, 50, 75, 100, 125. Mas como é por 3, acho que a gente consegue subir um pouquinho mais. Vamos tentar com 6. Se não for por 6, a gente volta a gente abaixa para 5. 6 vezes 23. 6 vezes 3 dá 18, coloco o 8, sobe 1. 6 vezes 2 dá 12, com 1, 13. Ó, na mosca. Então, 6 vezes 23 dá 138. Para 140, falta 2. 2 não dá para dividir 23. Coloca um zero e coloca mais um zero. 20 não dá para dividir 23. Coloca mais um zero e um zero. Mais uma vez, se aqui fosse 25, 8 vezes 25 dá 200. Então, aqui só pode ser 9 ou pode ser 10. Vou arredondar aqui para 9, tá? Bom, então encontramos 0,609. 0,609. E nas alternativas, não. Primeiro, porque ele pediu um valor aproximado. Se ele pediu para aproximar, vamos ter que arredondar esse valor aqui, ó. Se eu tenho 0,60 e eu tenho 9, esse 9 aqui eu vou fazer com que esse próximo número ele aumente. Então aqui vai ser 0,61. Bom, e se fosse para arredondar mais um pouco? Aqui a gente teria duas situações. Se aqui fosse 9, por exemplo, a gente iria arredondar para 0,7. Porque qualquer valor acima de 5, a gente arredonda para cima. Mas como é um valor abaixo de 5, se fôssemos arredondar, nós iríamos arredondar para 0,6. Tudo bem? Isso aqui é só um plus, mas não é o que a questão está pedindo. Ela pediu só para arredondar duas casas. Então, nós temos duas casas aqui depois da vírgula. Aqui, ó, 0,61. Então, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa D. Parou por aqui? Não, porque tem mais uma questãozinha aqui, ó. Tá meio fora de ordem, tá, pessoal? Da questão 28 pulou para 27, mas a ideia é resolver. No contexto de medição de medidas de dispersão, considere um conjunto de dados qualquer, tal que os desvios são calculados em relação à média. Analise as assertivas abaixo, assinale B se verdadeiras ou F as falsas.
Vamos lá, pessoal. Não se pode usar a soma dos desvios como medida de dispersão, porque essa soma é sempre igual a zero. Essa primeira aqui, ela está perfeita. Primeiramente, o que que ele quer dizer? O que que está sendo dito aqui, ó? Não se pode usar a soma dos desvios como medida. Pessoal, quando você soma os desvios em relação, no caso aqui ele está falando a média, tá? Quando você está desviando alguma coisa, quando se refere à medida de dispersão, estamos levando a média em consideração. Então, ó, é desvio em relação à média. Inclusive, isso aqui eu explico bastante lá dentro das aulas, e inclusive agora vocês vão estar ganhando essa informação meio que de brinde, pelo seguinte: o desvio em relação à média é uma ferramenta muito importante dentro das medidas de dispersão, principalmente para o cálculo da variância, desvio padrão. Só que não podemos confundir que isso aqui não é uma medida de dispersão, é uma ferramenta que auxilia a medida de dispersão. Por que que ela não é uma medida de dispersão? Porque o próprio enunciado já está falando, toda vez que nós vamos somar os desvios em relação à média, o resultado dessa soma aqui, ó, vai ser sempre, 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 vai ser sempre igual a zero. Então, se eu já sei que somando todos os desvios em relação à média vai ser zero, então significa que não existe dispersão, tá? Então, isso aqui não é uma medida de dispersão. E realmente está certinho, ó. Não se pode usar a soma dos desvios como medida de dispersão, ó. Então, isso aqui não é uma medida de dispersão, porque essa soma é sempre igual a zero, sempre, 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 não existe exceção. Essa primeira informação aqui ela é verdadeira, com isso já conseguimos excluir, eliminar, né, a alternativa B e também conseguimos eliminar a alternativa D. Observa que essa aqui, ó, nós já sabemos que é verdadeira. Ah, não. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Vamos lá. Não se deve usar a soma dos quadrados dos desvios como medida de dispersão, porque a mesma tende a crescer com o número de observações. Exatamente, pessoal. Cada vez, ó, pensa comigo. Você está pegando os desvios em relação à média e você está elevando ao quadrado. Quanto maior o n, mais esses valores aqui vão se prolongando, porque se você tem um valor e você vai elevar ao quadrado. Depois você vai pegar um outro valor, vai elevar ao quadrado, vai pegar um outro valor e vai elevar ao quadrado. Toda vez que você for somar isso aqui, o que que acontece com esse somatório? Ele tende a crescer. Tá? Então, se ele tende a crescer, é uma informação totalmente distorcida, justamente porque os valores estão elevados ao quadrado, tá? Então, observa o que que acontece. Isso aqui, ele é muito bom para quê? Para o cálculo da variância, tá? Porque o cálculo da variância, independente do tamanho, você vai pegar esse somatório e você vai dividir pela quantidade de elementos. Então, quando você divide pela quantidade de elementos, aí sim você dá aquela quebra. Mas o que ele está sendo dito, o que foi dito aqui, é que não tem essa divisão. Você simplesmente vai somar os desvios em relação à média elevado ao quadrado. Então, isso realmente vai fazer os valores ir lá para cima. Até porque, só para vocês entenderem, vamos supor que eu tenho menos, vamos supor que deu menos 2. Você pegou o desvio em relação à média por algum motivo deu menos 2. Pessoal, se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, o que era negativo vai passar a ser positivo. Tá? Então, a gente não consegue ter esse equilíbrio, justamente porque qualquer valor negativo ele fica positivo, e qualquer valor positivo ele continua sendo positivo. Então, realmente, quando você vai somar, a tendência é sempre, ó, descer, tá? Então, realmente, essa afirmativa aqui, ela está correta. Vamos dar mais uma lida, né? Vai que, ó, não se deve usar a soma dos quadrados dos desvios como medida de dispersão. Realmente, isso aqui não é uma medida de dispersão, porque a mesma tende a crescer com o número de observações, tá? A dica aqui é porque valores negativos, quando elevado ao quadrado, eles passam a ser positivo, tá? Então não vai ter aquele equilíbrio. Se não tem equilíbrio, como que eu vou fazer uma dispersão? Não faz sentido. Então isso aqui ele está correto. Se ele está correto, a gente já consegue eliminar a alternativa C. Bom, agora essa aqui que vai determinar se vai ser a A ou se vai ser a E. Bom, essa aqui está falando o seguinte: por definição, o desvio médio de um conjunto de dados é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios
Aqui você só precisava saber da fórmula. Se meus alunos não têm esse problema, tá? Porque a gente trabalha isso aqui em aula. Agora, se você estudou com outros professores, dependendo do material, você vai passar um pouco de perrengue. Quando você fala em desvio médio, se você lembrar da fórmula, fica tudo mais fácil. Mas a fórmula é muito fácil para ser memorizado. Porque você vai ter isso aqui, ó. Ó, tá vendo esse conceito aqui essa primeira afirmativa? É isso aqui, ó. Então você vai ter a soma dos desvios, ó, a soma dos desvios, né? Se é dos desvios vai ser em relação à média, dividido pela quantidade de elemento, só que, porém, todavia, entretanto, esses valores eles vão estar em módulo, tá? Porque se vocês não colocarem em módulo, vai cair nessa situação, os valores eles vão tender a zero. Então, quando você coloca os valores em módulo, aí eles param de se anular, tá? Então, os valores em módulo. Então, realmente, isso aqui está certo. Ó, por definição, o desvio médio, o desvio médio do conjunto de dados é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. O que ele quis dizer com absolutos? São os valores em módulo. Então, isso aqui está correto. Se ele está correto, a gente já consegue eliminar a alternativa A. Bom, ficamos então com a alternativa E. A média é a medida de tendência central que mistura a soma dos quadrados. A média é a medida de tendência central que minimiza, falei mistura, que minimiza a soma dos quadrados dos desvios. Exatamente, pessoal. Quando se fala em desvio em relação à média, a média é o que, por definição? É o nosso ponto de equilíbrio. Então, quando ele fala em minimizar, basicamente a banca está se referindo a equilibrar. Lembra, a média é um ponto de equilíbrio. Se é um ponto de equilíbrio, quando se fala em medida de dispersão, vamos ter a média, vamos ter valores aqui dispersos para mais, para mais e para menos. Então, realmente, essa média aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Tá? Então, ela vai minimizar a distância. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó, uma medida de dispersão, todos os valores estão aqui. Nós temos valores aqui. Faz sentido colocarmos a média aqui, ó? Não faz sentido. A média ela tem que estar entre esses pontos aqui para minimizar a distância entre esses elementos e, consequentemente, equilibrar. Tudo bem? Então, esse item aqui está correto. Se ele está correto, ficamos com a sequência V, V, V e V. Alternativa E. Questãozinha bem teórica, né? Que a gente só consegue desenvolver isso aqui quando a gente, de fato, começa a estudar estatística de verdade. Bom, aqui nós temos um texto longo, tá? Se vocês quiserem dar um pause, eu sei que está pequenininho, coloque em tela cheia, mas eu vou direto para o que importa. Ele só quer que a gente relacione a coluna 1 com a coluna 2. Isso aqui é uma questãozinha que fala sobre estimadores. Ó, estimadores. Vou só grifar aqui, ó. Sobre estimadores. Bom, vamos saber se isso é verdade ou não. Bom, vamos começar pelo primeiro. O primeiro está falando o seguinte: Quando, quando a média da distribuição amostral de uma estatística coincide exatamente, vamos grifar essa palavrinha aqui, exatamente com o valor do parâmetro, com o valor do parâmetro populacional correspondente. Pessoal, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de um estimador não viciado, não viesado, não tendencioso, tá? Que é um estimador não viciado, não viesado, não tendencioso? É quando a média da amostra ela coincide com a média da população. Só a título de exemplo, tá? Eu tenho o nosso Brasil. Eu tenho o nosso Brasil. Esse aqui é o nosso Brasil. Tá? Então, aqui o desenho não ficou tão legal, mas dá para perceber que aqui é a região sul, aqui é a região nordeste, aqui é a região norte, aqui é a região sudeste, aqui é a região centro-oeste. Eu quero medir a temperatura média do Brasil. Quero medir a temperatura média desse país. Pessoal, faz sentido eu coletar amostra somente dessa região aqui? Com certeza não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque essa região aqui, ela costuma ser mais quente do que outras regiões. Então, esses valores aqui vão trazer a média lá para cima. Então, se isso aqui fosse a minha amostra, o que que aconteceria? A média da minha amostra ia ser diferente da média geral aqui do nosso país, tá? Então, como nesse caso aqui ele está falando que a média da amostra
ela coincide com a média da população, o nosso parâmetro é população, nosso parâmetro, né, se refere à população, então realmente isso aqui se refere é um estimador não viesado, não viciado, não tendencioso. Então, isso aqui se refere ao número 2. Sendo 2, a gente já consegue eliminar a alternativa A, e a alternativa B e também conseguimos eliminar a alternativa E. Olha que beleza, ficamos em dúvida então entre a C e a D. Nós já sabemos que a próxima vai ser a 1. Olha, nós já sabemos que a próxima vai ser a 1. Mas de qualquer forma, vamos lá. Quando entre todas as estatísticas possíveis que possuem a mesma média, identifica-se aquele que apresenta a menor variância. Pessoal, quando ele fala o seguinte, quando todas as estatísticas. Primeiro, o que que é essa de estatística que ele está se referindo, pessoal? As nossas estimativas. Então, quando você tem uma estimativa, você tem suas estimativas. Então, ó, só para ficar mais fácil, vamos literalmente desenhar. Eu tenho a nossa população, eu tenho a amostra, e dentro dessa amostra eu vou testar os elementos dessa amostra. Então, eu peguei essa amostra aqui, peguei essa outra amostra, peguei essa terceira amostra, ó, então, como se fosse uma amostra da amostra. Então, estou testando. Se é uma amostra, eu estou trabalhando com os elementos dessa amostra aqui. Só que, por coincidência, todas essas amostras aqui apresentaram a mesma média. Então, ó, eu tenho a média, eu tenho a média, eu tenho a média. E agora, hein? Como que eu vou saber qual dessas amostras aqui, qual desses testes, qual dessas estatísticas, qual dessas estimativas é a mais precisa? Bom, para ser bem sincero com vocês, é aquela que é mais eficiente. Não ajudou, né? Tá, tudo bem. O que que é a estatística não mais eficiente? É aquela que apresenta a menor variância. Então, a dessas testes aqui, aquela que apresenta a menor variabilidade, agora sim, a menor variabilidade, a menor variância, a menor dispersão, então vai ser essa que nós vamos utilizar. Tudo bem? Então, isso aqui apresenta a menor variância, por mais que nós tenhamos todas as mesmas médias, aqui apresentar a menor variância é a mais eficiente. Então, com isso, realmente, a gente já consegue perceber que esse item aqui realmente é o número 1, tá? Ele está falando de eficiência. Então, ficamos no 0 a 0. Não ajudou muito. Vamos para a terceira. Quando o estimador converge para o valor verdadeiro do parâmetro, à medida que o tamanho da amostra tende ao infinito. Opa, essa informação aqui é interessante. A partir do momento que o tamanho da amostra tende ao infinito, em outras palavras, falando de maneira bem do nosso dia a dia, cada vez que você aumenta o tamanho da amostra, quanto mais você aumenta o tamanho da amostra, mais ela vai se parecer com a população. Simples assim. Pessoal, é o seguinte, eu estou com uma amostra aqui de 1.000 elementos. Eu estou com uma população. Nossa população tem 1.000 elementos. Olha só, qual que você acha que vai apresentar um resultado mais parecido com a população? Uma amostra de 5 elementos ou uma amostra de 500 elementos? Com certeza, essa amostra de 500 elementos ela vai estar muito mais precisa do que do que essa de 5. Tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem essa situação, a gente costuma falar que nós estamos trabalhando com dados com o quê? Nós estamos trabalhando com dados consistente, tá? Nós estamos trabalhando com dado consistente. O que que é um dado, o que que são dados consistentes? Cada vez que você aumenta o tamanho da amostra, quanto mais você aumenta o tamanho da amostra, mais ela se aproxima da população, mais próximo da população, tá? Da população do nosso parâmetro. Então, realmente, esse item aqui, né, é representado pelo 3. Agora o quatro realmente veio para derrubar bastante candidatos. Por que que veio para derrubar bastante candidatos? Pelo seguinte, quando a distribuição amostral das estatísticas se aproxima da distribuição normal, conforme, vou até grifar aqui de outra cor, conforme conforme o tamanho da amostra cresce. Eita, pessoal, professor, você acabou de falar isso, o tamanho da amostra, e mais uma vez o N ele é importante, sim, só que dessa vez nós estamos falando de dados assintóticos. O que que é dados assintóticos? Mais uma vez, a definição é a mesma de estimador consistente.
você vai focar no tamanho da amostra, só que você observa o seguinte: quanto mais você aumenta o tamanho da amostra, os dados vão se assemelhar a uma distribuição normal. Cuidado, eles não vão se tornar uma distribuição normal, eles vão se aproximar da distribuição normal. Tanto que a banca foi bem clara, ela falou, ó, se aproxima de uma distribuição normal. Não que os dados, não que vai virar, vai se tornar uma distribuição normal, não, mas ela se aproxima bastante. Quanto maior o tamanho da amostra, tudo bem? Então a gente consegue perceber que a sequência correta ficou então 2, 1, 3 e 4. Gabarito, alternativa C. Ai, ai, vamos para mais uma. Pessoal, olha que interessante. Isso aqui é meio que um complemento da questão 30. A questão 31 é mais ou menos isso. Inclusive, essa questão número 31 vai ajudar a gente a identificar esse item 2 aqui, ó, que foi o primeiro item quando nós falamos de não tendencioso. Então, agora a gente vai colocar na prática o que eu expliquei para vocês sobre tendência. Nós vamos colocar na prática na questão número 31, a qual fala: supondo que x1, x2, x3, x4, x5 seja uma amostra aleatória de x extraída de uma população com média mi desconhecida, seja θ, isso aqui é uma letrinha grega, θ, seja θ um estimador definido a partir desses elementos amostrais, tais que θ, nós temos 2 sobre 15 que multiplica x, 1 sobre 5 que multiplica x, 1 sobre 10 que multiplica x, 1 sobre 3 que multiplica x, 1 sobre 5 que multiplica x. Professor, mas por que você está falando x e não x1, x2, x3, x4? Pelo seguinte, nós temos nossa população, dentro dessa população nós temos a amostra. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observa o seguinte, nós temos 5 elementos dentro dessa amostra. E desses 5 elementos, se utilizou como, nessa questão, chamar esse elemento aqui de x1, esse elemento de x2, esse elemento de x5, esse elemento de x3, e assim sucessivamente, tá? Mas aqui é tudo x, são elementos da amostra. Bom, sabendo-se que a esperança de x é igual à média para todo i, calcule a esperança matemática de θ e determine se o estimador é ou não tendencioso. Aqui vocês vão ter que focar na palavra calcule, porque se vocês não focar em calcule, tem uma alternativa só esperando você marcar. E qual alternativa que é essa, professor? A estimativa é essa aqui, ó. E aí? Tá? Vocês têm que tomar cuidado com a E. Por quê? Porque, de fato, a esperança de x sendo igual a mi, isso aqui é um estimador não tendencioso. Só que a banca ela pediu para calcular. Então, se ela pediu para calcular, a gente tem que realmente fazer o cálculo para saber se realmente nós vamos cair nessa situação. Tudo bem? Se ela não tivesse pedido para calcular, aí você já poderia marcar a alternativa E, sem medo de ser feliz. Bom, mas como nem tudo são flores, né? Vamos fazer esse cálculo aqui para saber se realmente é viciado ou não. Só lembrando, desculpa por repetir, mas nós temos que cair nessa situação. A esperança de x é igual a mi. Vou até escrever mais uma vez. A esperança de x é igual a mi. É isso que nós vamos testar. Bom, então a esperança de x. O que é a esperança? Não somatório dos elementos dividido pela quantidade? Então nós já temos aqui, ó, as esperanças. Então nós temos 2 sobre 15 mais 1/5. Ó, já estou com os valores esperados. Valores esperados das probabilidades, tá? Então nós já temos aqui 1 sobre 10 mais 1/3 mais 1 sobre 6. Observe o seguinte, temos aqui denominadores diferentes. Então, pessoal, eu não posso simplesmente sair somando. Vamos ter que calcular o MMC dos denominadores, tá? Para depois somar os numeradores. Então, vamos pegar, eu tenho 15, 5, 10. Vou pegar uma folha branca aqui. Então, temos 15, 5 e 10. 15, 5 e 10, 3 e 6. 3 e 6. Bom, vamos ter que pegar o menor múltiplo comum. A gente consegue por 2? Consegue. 15 dividido por 2 não dá. 5 também não dá para dividir por 2. 10 dá para dividir 2, aqui fica 5. 3 dividido por 2 não dá. 6 dividido por 2 fica igual a 3. A gente consegue por 2? Não. A gente consegue por 3? Sim. 15 dividido por 3 é igual a 5. Aqui já temos 5. 5. 3 dividido por 3 é igual a 1. 3 dividido por 3 é igual a 1.
A gente consegue por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Sim. 5 dividido por 5 é 1, aqui é 1, aqui é 1, já temos 1, só descer, só temos 1, é só descer. Então ficamos com 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então nosso denominador aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30. Bom, 30 dividido por 15 dá 2, 2 vezes 2, 4. 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 1, 5. Então, vou continuar aqui abaixo. Então, ficamos com 30 no denominador. 4 mais 6 dá 10, 20, 25 e 28. Então, ficamos com 28 sobre 30. Olha que perigo, olha que perigo. Então, basicamente, estou falando o seguinte, que 28 sobre 30, que multiplica, né? Nós sabemos que isso aqui multiplica x, que multiplica x. Eu estou falando que isso aqui é igual a mi. Pessoal, ó, o que que acontece? Para ser, para ser igual a mi, isso aqui teria que ser x, ó. X, ou a esperança de x, é igual a mi, conforme eu falei aqui para vocês, ó. Inclusive, já até tem uma alternativa aqui. Eu chamei de x, mas ele chamou de θ. A esperança de θ tem que ser igual a mi. Mas não é o que está sendo mostrado aqui, ó. A esperança de x, aqui, se você observar, ele é diferente. Ele é diferente de mim. Ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Não tem como falar que isso aqui são iguais, tá? Então, se eles não são iguais, ele está falando que isso aqui é um estimador. 28 sobre 30 é um estimador não tendencioso. Não, ele é tendencioso sim. Por quê? Porque ele é diferente. Tá? Para ser não tendencioso, ele teria que ser igual. Bom, observa a alternativa B. A alternativa B, ele já está falando o seguinte, que 14 sobre 15. A gente não tem 14 sobre 15, mas se nós simplificarmos, 28 dividido por 2 é igual a 14, 30 dividido por 2 é igual a 15. Opa, 14 sobre 15 que multiplica x, isso aqui é diferente de μ. Então, se ele é diferente de μ, significa que nós estamos diante de um estimador tendencioso, viciado ou então viesado. Então, a gente já consegue perceber que o gabarito dessa alternativa é a alternativa, o gabarito dessa questão, a alternativa B. A alternativa E, ele trouxe 6 sobre 39. Não sei nem de onde que ele tirou isso aqui. Por quê? Eu não posso considerar, porque ele pediu para calcular. E com base nos cálculos, nós encontramos 14 sobre 15. Aqui, ó. Ah, não, isso aqui, na verdade, ele. Isso aqui é só porque aqui realmente não pegou nada. Quem está falando que a esperança de θ, quando é igual a mi, ele está falando que é tendencioso? Não, isso aqui é não tendencioso. Então, essa alternativa D é para aqueles candidatos realmente que estão perdidos. Inclusive, se você estiver perdido, pessoal, não esqueça, tá? Eu tenho cursos para diversos concursos a qual você pode se aprimorar. Isso aqui é um conceito, um conteúdo bem teórico e exige de você uma certa bagagem, tá? Então, aqui fica aqui meu convite para vocês realmente aprenderem a fazer essas questõezinhas aqui e resolver com tranquilidade. Vamos para a questão número 34, inclusive vai ser a última questão aqui da aula de hoje. Sobre os diferentes tipos de amostragem, considere o seguinte: na amostragem por estratificação, dentro de cada extrato, uma grande o que, pessoal? Nós temos extratos. Se nós temos valores ou elementos divididos por extratos, por exemplo, se for sexo, nós temos pessoa do sexo masculino e pessoa do sexo feminino. Então, cada extrato, se você observar cada extrato, só tem pessoa do sexo masculino e pessoa do sexo feminino. Então, isso aqui são dados homogêneos. Se são dados homogêneos, a gente já pode eliminar a alternativa A e podemos eliminar a alternativa B. Então, isso aqui é homogêneo. E entre os estratos há uma grande, o quê? Fala daí. Há uma grande heterogeneidade. O que que é essa heterogeneidade, pessoal? Porque se eu tenho pessoas do sexo masculino, eu tenho pessoal do sexo masculino, mas eu posso ter homens, pode ser bebês, possa ser meninos, pode ser idosos, tá? Então aqui dentro de cada extrato, aí os elementos são heterogêneos, tá? Então aqui a gente já consegue perceber que não pode ser homogêneo.
Então, isso já faz a gente eliminar a alternativa C. Já na amostragem por conglomerados, dentro de cada conglomerado há uma grande diversificação. Se há uma grande diversificação, significa que nós temos dados heterogêneos. Então, ó, só com isso a gente já consegue eliminar a alternativa D. Na verdade, extratos por conglomerado, por conglomeração, por conglomerado, na verdade, é o oposto de por extratos. Nos extratos nós temos dados agrupados, né, homogêneos, nos dados por conglomerado nós temos dados agrupados heterogêneos, perfeito? E daí aí que entra a diferença também, ó. E entre os conglomerados há uma grande homogeneidade. Professor, como assim? Agora eu não entendi. Assim como eu tenho da parte da estatística, da amostragem estratificada, vamos pensar no seguinte, estamos coletando nossa amostra. Nossa amostra, eu estou pegando estudantes de vários concursos. Então, aqui eu tenho um concurso de carreiras fiscais. Então, eu trouxe para cá carreiras fiscais, carreiras fiscais, carreiras fiscais, carreiras fiscais, carreiras fiscais, carreiras policiais, carreiras, carreiras. Não, na verdade, o que eu estou fazendo para o conglomerado. Ô, que é isso, 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 que é isso. Peraí, que eu acabei de citar foi estratificado. Pessoal, aqui eu tenho na nossa amostra, então nós temos elementos. Agora sim, temos homens e mulheres, e aqui desses homens e mulheres, nós vamos agrupar só quem quer estudar em carreiras fiscais e por carreiras fiscais. Agora sim, agora eu vou trazer o exemplo certo. Então, carreiras fiscais, eu só tenho todos esses elementos aqui, ó. Então, observa que eu tenho pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino, pessoa do sexo feminino. Só que aqui você observa o seguinte, que aqui dentro dessa carreira nós só temos pessoas das carreiras fiscais. Aqui nós temos pessoas de carreiras bancárias. Carreiras bancárias. Mais uma vez, mas a gente observa que aqui está bem diversificado. Por quê? Porque nós temos pessoas do sexo masculino, do sexo feminino. Então, o que que a gente consegue observar é o seguinte, que os dados, eles são heterogêneos, mas dentro de cada grupo, aí eles passam a ser homogêneos. Então, é o inverso, se você pensar no inverso da estratificada. Então, com isso, a gente consegue perceber o quê? Que o gabarito dessa questão é a alternativa E. Ficamos com dado homogêneo e heterogêneo. Quando é dados agrupados por conglomeração, aí você vai ter heterogêneo e homogêneo. Com isso, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão, de fato, é a alternativa E. E como eu sempre falo, pessoal, pegamos várias questõezinhas teóricas. Para ser bem sincero com vocês, eu não suporto questões teóricas de estatística. Eu prefiro mais colocar a mão na massa e fazer continhas. Mas a gente observa que tem bastante questões aí que são qualitativas e que exigem do candidato não só memorizar a fórmula e não só fazer questões. Vocês têm que entender o que está acontecendo com cada parte da matéria que você está estudando, com cada parte da matéria que você está desenvolvendo. Bom, agora fica a parte boa. Caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de amostragem, estimadores ou outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!